Eu morri no dia do meu casamento. Não morri de verdade, não, mas a menina que eu era desapareceu para sempre naquela manhã de junho, quando me vestiram de branco para entregar minha vida a um homem que eu mal conhecia. Meu nome é Rosa Benedita dos Santos, hoje com 92 anos nas costas e uma história que queima a alma só de lembrar. Se você chegou até aqui procurando histórias de superação, fique comigo, porque esta aqui vai te mostrar que o inferno na Terra existe sim, mas também que a gente pode sair de lá viva. E já aproveita e se inscreve no canal, viu? Porque cada inscrito ajuda essa mensagem a chegar em outras mulheres que precisam ouvir. Todo mês a gente faz sorteios para quem mais comenta e curte, mas só para inscritos, tá bom? Sua participação salva vidas. Nasci em Caruaru, no agreste de Pernambuco, numa casa de taipa onde o vento entrava por todos os cantos e a pobreza morava no mesmo quarto que nós. Éramos 6 filhos. Eu, a única menina no meio de 5. Machos danados que faziam a vida da mamãe virar um tormento. Meu pai, Severino dos Santos, era vaqueiro das fazendas por ali. Homem de poucas palavras e muita cachaça. Quando chegava em casa depois do trabalho, trazia no rosto o cansaço e no hálito o cheiro azedo da pinga barata. Mamãe, Dona Antônia, vivia rezando o terço, pedindo a Nossa Senhora que desse juízo aos homens da casa e proteção para mim. Coitada, não sabia que as orações dela iam precisar ser bem mais fortes do que ela imaginava. Desde pequena, eu sabia que ser mulher naquele lugar era carregar uma cruz pesada. Via mamãe levantar antes do galo cantar, esquentar água no fogão de lenha, preparar café ralo para toda aquela gente, lavar roupa no açude, cuidar da horta, fazer o almoço, remendar as roupas rasgadas dos meninos, aguentar as grosserias do pai quando ele chegava embriagado e ainda por cima parir uma criança atrás da outra até o corpo não aguentar mais. Ela tinha 35 anos, mas parecia ter 60, com os cabelos brancos aparecendo cedo e as mãos calejadas de tanto trabalho. Às vezes eu a pegava chorando escondida atrás da casa, limpando as lágrimas com a barra do vestido remendado. Eu tinha apenas 13 anos quando apareceu na nossa porta aquele homem que mudaria minha vida para sempre. Se chamava Josué Ferreira, era comerciante de tecidos e miudezas, tinha seus 45 anos bem vividos e uma lábia que enganava até os anjinhos do céu. Chegou numa tarde quente de março, montado num jumento carregado de mercadorias, chapéu de couro na cabeça e uns dentes de ouro que brilhavam quando ele sorria. Disse que tinha ouvido falar da nossa família, que sabia que papai era homem trabalhador e honesto e que queria fazer negócio conosco. No começo, era só conversa de homem. Ele e papai sentavam na varanda de terra batida, bebiam cachaça e falavam de gado, de chuva, de política. Josué trazia presentes, rapadura para as crianças, um corte de chita para a mamãe, fumo de rolo para papai. Eu ficava no canto da cozinha, mexendo o feijão no fogão, fingindo que não estava prestando atenção, mas escutando cada palavra. Ele tinha um jeito de falar que hipnotizava, contava histórias das cidades grandes, de Recife, de pessoas importantes que conhecia, de dinheiro que ganhava vendendo suas mercadorias. Foi numa dessas conversas que ele começou a me notar. Primeiro, eram só olhares de canto de olho, depois, comentários inocentes. Que menina bonita vocês têm aí. Já tá ficando mocinha, não é? Com essa idade minha defunta já estava prometida. Mamãe ficava toda boba com os elogios, achando que era só gentileza de homem educado. Papai também gostava, porque Josué sempre falava que família unida era riqueza maior que qualquer dinheiro. Mas eu sentia um frio na barriga toda vez que ele me olhava daquele jeito. Era um olhar que me desprava por dentro, que me fazia querer correr para o quarto e me esconder debaixo da cama. Quando ele sorria, para mim, mostrando aqueles dentes dourados, eu sentia como se estivesse sendo avaliada igual a uma novilha na feira. Ele começou a me chamar para sentar perto dele na varanda, dizia que queria me contar histórias da cidade grande, que uma menina inteligente como eu merecia conhecer o mundo além daquelas montanhas secas. As visitas foram ficando mais frequentes. Toda semana, ele aparecia com uma desculpa diferente. Trazia tecido para a mamãe costurar, comprava ovos das nossas galinhas, pedia para papai indicar outros vaqueiros para comprar dele. Mas eu via que o negócio mesmo era me observar crescer.
Ele reparava em tudo. Quando meu corpo começou a mudar, quando mamãe me deu o primeiro sutiã feito de pano cru, quando tive que começar a usar saia mais comprida para esconder as pernas que estavam ficando de mulher. Numa tarde de agosto, quando o sol castigava de rachar a terra, ele chegou com uma proposta que fez papai arregalar os olhos. Disse que queria me levar para trabalhar na casa dele em Garanhuns, que eu seria como uma filha, que me ensinaria a ler e escrever direito, que me daria roupas bonitas e comida farta. Em troca, eu ajudaria a cuidar da casa dele, que era grande e vazia desde que a esposa tinha morrido. Mamãe ficou dividida entre a esperança de me ver com uma vida melhor e o medo de me mandar embora tão nova. Papai viu na proposta uma chance de ter uma boca a menos para alimentar e ainda por cima ganhar uns trocados, porque Josué se ofereceu para pagar uma quantia todo mês pelo meu trabalho. Naquela noite, papai e mamãe conversaram baixo na cozinha até tarde. Eu fingi que estava dormindo, mas escutei tudo. Papai dizia que era uma oportunidade única, que eu ia aprender coisas que nunca aprenderia ficando por ali, que Josué era homem de palavra e ia cuidar bem de mim. Mamãe chorava baixinho, dizia que eu ainda era muito nova, que tinha medo de me mandar para longe. Mas no final, como sempre acontecia, a vontade do homem da casa prevaleceu. Na manhã seguinte, mamãe me chamou para conversar. Sentou comigo no quintal, pegou minhas mãos pequenas nas dela, calejadas e trêmulas, e disse com a voz embargada: "Minha filha, você vai ter uma chance que eu nunca tive. Esse homem vai te dar estudo, vai te ensinar a ser uma mulher direita. É uma bênção de Deus." Eu queria gritar que não queria ir, que tinha medo daquele homem, que preferia ficar ali mesmo passando fome mais ao lado dela. Mas quem? Era eu para contrariar os adultos? Naquele tempo, menina não tinha voz, só obedecia. Josué voltou no domingo seguinte para buscar minha resposta. Papai disse que sim, que eu ia com ele na segunda-feira cedo. Ele sorriu daquele jeito que me dava arrepio e disse: "Pode deixar comigo, seu Severino. Vou cuidar dessa menina como se fosse minha própria filha." Mentira. Eu ainda não sabia, mas ele já tinha outros planos para mim desde o primeiro dia que me viu. Ele não queria uma filha. Queria uma esposa criança que ele pudesse moldar do jeito que bem entendesse. Naquela última noite na casa dos meus pais, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto de palha, ouvindo os grilos cantarem lá fora, sentindo um aperto no peito que parecia que ia me sufocar. Mamãe veio me fazer carinho no cabelo, me benzeu 3 vezes, me deu um terço pequeno de madeira para eu levar comigo. "Reze sempre, minha filha", ela disse, "e lembre-se que a gente te ama muito." Foram as últimas palavras de mãe que ouvi com o coração em paz. Tudo que eu tinha no mundo, além do medo que crescia no meu peito a cada légua que nos afastava da minha casa. A viagem durou o dia inteiro. Paramos apenas uma vez, num povoado qualquer, onde Josué comprou pão e rapadura para nós dois. Ele sentou bem perto de mim na sombra de uma árvore, tão perto que eu sentia o cheiro forte de suor misturado com cachaça que saía da roupa dele. Quando me ofereceu o pão, suas mãos encostaram nas minhas de propósito, e eu senti um frio percorrer minha espinha. "Você vai gostar da casa nova", ele disse, passando a mão no meu cabelo de um jeito que não era paternal. "Vou cuidar muito bem de você, menina bonita." A maneira como ele falava a palavra "cuidar" me fez entender que havia algo muito errado naquilo tudo. Chegamos em Garanhuns quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho como sangue. A casa de Josué ficava numa rua de terra batida, longe do centro da cidade, cercada por um muro alto que escondia o que acontecia lá dentro. Era uma construção grande para os padrões da região, feita de alvenaria, com telhas de barro e janelas pequenas protegidas por grades de ferro. Parecia mais uma prisão do que um lar. Ele abriu o portão pesado e me fez entrar, carregando minha trouxa como se fosse um troféu conquistado. Por dentro, a casa era escura e silenciosa. Os móveis eram pesados, antigos, cobertos por uma poeira fina que denunciava a falta de cuidado feminino há muito tempo. Ele me mostrou os cômodos. A sala com sofás duros de couro rachado, a cozinha com um fogão a lenha que ocupava metade do espaço, o quintal nos fundos onde havia uma cisterna e algumas árvores frutíferas. "Aqui você vai trabalhar", ele disse, apontando para cada lugar. "Mas primeiro, vamos ver onde você vai dormir."
Me levou até um quartinho pequeno no fundo da casa, onde havia apenas uma cama de solteiro com colchão fino, uma cadeira quebrada e um baú velho. Por enquanto é aqui, ele falou, mas depois a gente vê. O jeito como disse, depois a gente vê, fez meu coração disparar. Eu ainda não entendia completamente o que aquilo significava, mas meu instinto de menina já gritava perigo. Deixei minha trouxa em cima da cama e fiquei ali parada, sem saber o que fazer, sentindo-me menor e mais perdida do que nunca. Naquela primeira noite, Josué preparou um jantar simples: feijão requentado, farinha de mandioca e um pedaço de carne seca. Sentamos na cozinha para comer, ele numa ponta da mesa, comprida de madeira, e eu na outra, como se fôssemos estranhos. Mas seus olhos não saíam de mim nem por um minuto. Ele perguntou sobre minha família, sobre o que eu sabia fazer, se já tinha tido algum namoradinho na roça. Quando respondi que não, que papai não permitia essas coisas, ele sorriu de um jeito que me deu nojo. Que bom, disse. Menina direita é assim mesmo, sem malícia, sem vícios. Quando terminamos de jantar, ele mandou eu lavar a louça enquanto ele fumava seu cigarro de palha na varanda. Fiquei sozinha na cozinha, com as mãos tremendo dentro da água morna, tentando entender onde eu tinha me metido. Pela janela pequena, vi apenas o muro alto e uma faixa estreita de céu escuro. Não havia vizinhos próximos. Não havia ninguém que pudesse me ouvir se eu gritasse. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, sobrando apenas eu e aquele homem estranho naquela casa que cheirava a mofo e solidão. Quando terminei a louça, fui para meu quartinho e tranquei a porta por dentro. Josué bateu do lado de fora e disse: "Boa noite, Rosa. Amanhã começa sua nova vida." Fiquei acordada a noite inteira, agarrada ao terço que mamãe tinha me dado, rezando baixinho todas as orações que sabia. Ouvia os passos dele andando pela casa, às vezes parando na frente da minha porta. Em alguns momentos, tinha certeza de que ele estava tentando abrir a fechadura, mas a porta velha resistia. Quando finalmente o sono veio, já estava amanhecendo, e eu tinha chorado tanto que não saíam mais lágrimas. Os primeiros dias foram uma ilusão cruel de normalidade. Josué saía cedo para trabalhar e só voltava no fim da tarde. Eu passava o tempo limpando a casa, lavando roupas, cozinhando as refeições, tentando manter a mente ocupada para não pensar na saudade de casa. Ele me dava ordens precisas sobre como queria cada coisa. O café forte e sem açúcar, as roupas passadas de um jeito específico, o chão varrido 2 vezes por dia. Era exigente e impaciente, mas ainda não tinha mostrado sua verdadeira face. Foi na segunda semana que as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os olhares mais demorados, depois os comentários sobre como eu estava ficando bonita, como meu corpo estava se desenvolvendo. Ele começou a arranjar desculpas para encostar em mim, ajudar a alcançar coisas no alto, passar atrás de mim na cozinha apertada, segurar minha mão quando me entregava o dinheiro para comprar mantimentos na venda. Cada toque me causava repulsa, mas eu não sabia como reagir. Tinha apenas 13 anos, estava sozinha, sem família, sem amigos, completamente dependente daquele homem que começava a me assustar cada dia mais. E se você está ouvindo essa história e sente que algo dentro do seu coração se mexeu, se reconhece o desespero de uma criança perdida, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. É assim que conseguimos continuar espalhando essas verdades dolorosas, mas necessárias, para que outras pessoas entendam o que muitas de nós vivemos em silêncio. Cada apoio faz diferença. Cada gesto conta na luta para dar voz a quem foi calada. Uma noite, ele chegou em casa diferente. Havia bebido mais do que o normal, seus olhos estavam vermelhos e ele cambaleava ao andar. Eu estava na cozinha terminando de guardar a louça do jantar quando ele se aproximou por trás, tão perto que senti seu hálito quente na minha nuca. "Rosa", ele disse com a voz pastosa, "você já é uma mulherzinha, não é?" Suas mãos pousaram nos meus ombros e eu congelei. "É hora de você aprender algumas coisas que toda mulher precisa saber." Tentei me afastar, mas ele me segurou com mais força. "Não precisa ter medo", ele sussurrou. "Vou te ensinar com carinho." Suas mãos começaram a descer pelos meus braços e eu senti uma náusea terrível subir pela garganta. Consegui me soltar e corri para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Ele bateu na porta várias vezes,
Primeiro gentilmente, depois com mais força. Rosa, abre aí. Não fiz nada demais. Só quero conversar contigo. Mas sua voz havia mudado, estava mais grossa, mais ameaçadora. Passei a noite toda encostada na porta, segurando a tranca com as 2 mãos, tremendo de medo. Sabia que alguma coisa muito ruim estava para acontecer e eu não tinha para onde correr. Estava perdida numa cidade estranha, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, não sabia nem como voltar para casa. E mesmo que soubesse, como explicaria para papai que o homem de confiança dele tinha tentado me tocar de um jeito que não era certo? Naquele tempo, a culpa sempre caía na mulher, mesmo quando ela era apenas uma criança indefesa. No dia seguinte, Josué acordou cedo e saiu sem me dirigir a palavra, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa havia mudado entre nós. Eu sentia seu olhar diferente, mais possessivo, mais perigoso. E ele começou a me tratar de uma maneira estranha, ora carinhoso demais, ora frio e distante. Trazia presentes pequenos, uma fita para o cabelo, um doce da cidade, um pedaço de sabonete cheiroso. Para minha menina especial, ele dizia. E essas palavras me causavam mais pavor do que qualquer ameaça. Foi quando entendi que eu não era empregada naquela casa. Eu era prisioneira. E meu carcereiro estava apenas esperando o momento certo para mostrar o que realmente queria de mim. Presa, testando meus limites, vendo até onde podia chegar sem que eu escapasse completamente do seu controle. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, ele me dava uma lista de afazeres que me manteriam ocupada o dia inteiro. Lavar toda a roupa da casa, esfregar o chão de cada cômodo, limpar os vidros, cozinhar 3 refeições caprichadas. Eram tarefas para quebrar minha resistência, para me cansar tanto que eu não tivesse energia nem para pensar em fugir. Mas o pior eram as noites. As noites naquela casa maldita eram um inferno particular que nenhuma criança deveria conhecer. Ele chegava do trabalho e me chamava para sentar ao lado dele na sala, sempre com uma desculpa. Queria saber como tinha sido meu dia, queria me ensinar a contar dinheiro, queria me mostrar tecidos novos que tinha comprado. Durante essas conversas, suas mãos sempre encontravam um pretexto para me tocar. Arrumava meu cabelo, pegava minha mão para ver as calosidades do trabalho, passava o dedo no meu rosto dizendo que eu estava suja. Cada toque era uma violação da minha inocência. Cada olhar era um roubo da minha infância. Eu me encolhia, tentava me afastar, mas ele sempre me puxava de volta com uma risada baixa que me gelava o sangue. Não precisa ter vergonha, Rosa, ele dizia. Sou como um pai para você. Pai pode tocar na filha, não pode? Mas eu sabia, mesmo com meus 13 anos de ingenuidade, que aquele não era toque de pai. Era algo sujo, errado, que me fazia querer arrancar a própria pele. O isolamento era outra tortura refinada. Ele não me deixava sair da propriedade nem para comprar mantimentos na venda mais próxima. Cidade grande é perigosa para menina sozinha, dizia. Pode aparecer homem maldoso querendo se aproveitar de você. A ironia daquelas palavras me sufocava. O homem maldoso já estava ali, dormindo no quarto ao lado, planejando Deus sabe o que na calada da madrugada. Eu não tinha contato com ninguém do mundo exterior. Não recebia cartas da família. Não conhecia os vizinhos, não sabia nem onde ficava a delegacia da cidade. Foi numa sexta-feira chuvosa que ele cruzou a primeira linha definitiva. Tinha bebido mais que o normal durante o jantar. Seus olhos estavam vidrados e ele falava sozinho, murmurando coisas que eu não conseguia entender completamente. Quando fui lavar a louça, ele se aproximou por trás e me encurralou contra a pia. Você já cresceu bastante, Rosa. Ele sussurrou no meu ouvido, sua respiração quente e fedorenta me causando náusea. Está na hora de aprender a ser mulher de verdade. Suas mãos sujas começaram a explorar meu corpo de criança de uma forma que me fez sentir como se estivesse sendo rasgada por dentro. Gritei, tentei empurrá-lo, mas ele era muito mais forte. Quieta, menina, ele rosnou. Isso é normal. Todas as mulheres passam por isso. Consegui me soltar e corri para meu quarto, mas dessa vez ele me seguiu. Tentei fechar a porta, mas ele foi mais rápido e a empurrou com força, me jogando no chão. O que aconteceu naquele quarto pequeno e escuro foi o assassinato da minha infância. Ele não me tomou completamente naquela noite. Alguma parte da sua consciência ainda estava funcionando,
mas me tocou de formas que uma menina de 13 anos jamais deveria conhecer. Chorei, implorei, rezei em voz alta, mas nada deteve suas mãos que exploravam meu corpo como se fosse sua propriedade. Quando terminou, ele se levantou, ajeitou as roupas e disse com uma frieza que me apavorou: "Se você contar isso para alguém, vou dizer que foi você quem me seduziu. Quem vai acreditar numa menina órfã contra um comerciante respeitado?" Aquela ameaça ecoou na minha cabeça por dias. Eu sabia que ele estava certo. Naquela época, naquele lugar, a palavra de uma menina pobre não valia nada contra a de um homem com dinheiro e influência. Se eu contasse para alguém, seria eu a culpada, a perdida, a que tinha tentado seduzir um homem honrado. Seria expulsa da cidade em desgraça, sem ter para onde ir, carregando uma fama que me seguiria pelo resto da vida. Os dias seguintes foram uma agonia. Eu mal conseguia comer, não dormia direito, vivia em estado de alerta constante. Cada ruído na casa me fazia pular, cada passo dele me causava pânico. Sabia que o que tinha acontecido era apenas o começo, que ele estava apenas me testando, me preparando para coisas piores, e eu estava certa. A partir daquela noite, ele passou a me visitar no quarto regularmente, sempre com a mesma desculpa de que estava me ensinando, me preparando para ser mulher. Comecei a fantasiar com a morte. Não com suicídio, eu ainda tinha esperança demais para isso, mas com a morte dele. Imaginava Josué sendo pisoteado por um touro bravo, caindo de um precipício, sendo fulminado por um raio em dia de tempestade. Rezava todas as noites, pedindo a Deus que me livrasse daquele homem, que mandasse uma doença ou um acidente que o tirasse da minha vida para sempre. Mas Deus parecia surdo às orações de uma menina violentada no interior de Pernambuco. Foi nessa época que conheci Dona Mercedes, uma senhora que morava 3 casas abaixo da nossa rua e que se tornou minha única luz naquela escuridão total. Ela apareceu numa manhã de sábado, batendo no portão e perguntando se eu estava precisando de alguma coisa. Era uma mulher pequena, de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, mas com olhos que pareciam enxergar além da superfície das coisas. Josué não estava em casa, então eu pude conversar com ela por alguns minutos, através das grades do portão. "Menina, você tá com cara de quem não dorme direito", ela disse, me examinando com aquele olhar de mulher experiente que já viu muito sofrimento na vida. "Esse homem aí tá te tratando bem?" A pergunta me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém se preocupava comigo, que ninguém perguntava sobre meu bem-estar, que quase desabei ali, mesmo. Mas o medo era maior que o desespero. Então menti. "Tá sim, senhora. Ele cuida muito bem de mim." Dona Mercedes não pareceu acreditar, mas não insistiu. Antes de ir embora, me deu um papel pequeno dobrado. "Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procura", ela disse baixinho. "Minha casa é a azul com portão verde. E lembra, mulher precisa cuidar de mulher nesse mundo de homem bruto." Quando ela se afastou, abri o papel. Dentro estava escrito apenas: "Coragem, menina. Isso também vai passar." Aquele bilhetinho se tornou meu tesouro mais precioso. Eu o escondi dentro do forro do colchão, junto com o terço que mamãe tinha me dado. Nas noites mais difíceis, quando Josué saía do meu quarto depois de me usar como boneca quebrada, eu segurava aquele papel e repetia as palavras como uma oração. "Coragem, menina. Isso também vai passar." Era minha única esperança de que um dia, de alguma forma, eu conseguiria sair daquele inferno. Mas antes que isso acontecesse, eu ainda teria que passar pelo pior momento da minha vida. O dia em que Josué decidiu que eu estava pronta para me tornar completamente sua esposa. Se você tem conseguido me acompanhar até aqui nessa jornada dolorosa, se sente que essa história precisa ser contada para outras pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido, me ajuda inscrevendo-se no canal e deixando seu apoio nos comentários. Cada pessoa que ouve essa verdade é uma pessoa que pode ajudar outra. Criança em perigo. Juntos, a gente quebra o silêncio que protege os monstros. Estava por vir. Naquela mesma noite, ele chegou em casa com uma garrafa de cachaça na mão e um sorriso no rosto que me fez querer sair correndo para bem longe dali.
Jantamos em silêncio, mas eu sentia seus olhos grudados em mim, como se fosse um pedaço de carne pendurado no açougue. Quando terminei de lavar a louça, ele me chamou para a sala. Rosa, vem cá, preciso falar contigo. A voz dele estava diferente, mais grossa, mais urgente. Sentei-me na ponta do sofá, o mais longe possível dele, mas não adiantou. Ele se aproximou e me puxou para mais perto, tanto que eu podia sentir o calor do corpo dele e o cheiro forte da bebida. Você sabe que eu gosto muito de você, não sabe? Ele disse, passando a mão no meu rosto. Cuidei de você como se fosse minha própria filha. Agora chegou a hora de você retribuir todo esse carinho. Suas mãos começaram a me tocar de uma forma que me fez entender que não havia mais volta. Tentei me levantar, mas ele me segurou pelos pulsos, com uma força que deixou marcas roxas na minha pele. Não adianta resistir, menina, ele disse com uma calma aterrorizante. Você vai ser minha mulher de qualquer jeito. Pode ser por bem ou por mal, mas vai ser. Foi nesse momento que eu entendi que tinha chegado o dia que eu mais temia. O que aconteceu naquela noite no quarto dele foi o fim da menina que eu era. Ele me carregou nos braços como se fosse uma boneca, me jogou na cama grande que cheirava a mofo e suor velho, e fez comigo coisas que uma criança de 14 anos jamais deveria experimentar. Gritei até ficar rouca, chorei até não sair mais lágrimas, rezei até perder a voz. Mas nada disso deteve aquele homem que havia decidido me transformar na esposa que ele queria ter. A dor física foi terrível, mas a dor da alma foi pior ainda. Senti como se algo dentro de mim tivesse sido quebrado para sempre, como se uma parte essencial da minha humanidade tivesse sido arrancada com violência. Quando ele terminou, se deitou ao meu lado e disse: Agora você é minha mulher de verdade, e mulher obedece ao marido em tudo. Aquela palavra, marido, ecoou na minha cabeça como uma sentença de morte. Passei os dias seguintes como um fantasma andando pela casa. Mal conseguia me mover direito, cada passo era uma lembrança dolorosa do que tinha acontecido. Josué age como se nada tivesse mudado. Continuava saindo para trabalhar de manhã e voltando à tarde, mas agora me olhava com uma satisfação nojenta, como quem tinha conquistado um troféu muito desejado. E pior, ele havia tomado o gosto pela coisa. Todas as noites ele me chamava para o quarto dele, e todas as noites eu morria um pouquinho mais. Foi nessa época de desespero total que Dona Mercedes voltou a aparecer. Numa manhã que Josué tinha viajado para uma cidade vizinha, ela bateu no portão trazendo uns doces de coco. Mas quando me viu, seu rosto mudou completamente. Meu Deus do céu, menina, ela sussurrou. O que esse desgraçado fez contigo? Eu devia estar com uma cara terrível, porque ela imediatamente percebeu que algo muito grave tinha acontecido. Dessa vez eu não consegui mentir. Desabei ali mesmo, segurando as grades do portão, chorando como uma criança perdida. Contei tudo para Dona Mercedes, os toques indevidos, as ameaças, a noite terrível em que ele me transformou na esposa dele, as noites de horror que se seguiram. Ela ouviu tudo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas de raiva. Isso é crime, menina, ela disse quando consegui parar de chorar. Homem não pode fazer isso com criança. Não importa se diz que é marido ou o que for. Você precisa sair daí antes que ele te enlouqueça ou te mate. Mas como? Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não conhecia ninguém além dela. Deixa comigo, Dona Mercedes disse. Vou dar um jeito, mas você precisa ser corajosa e confiar em mim. Ela voltou 2 dias depois, quando Josué estava trabalhando, trazendo um plano que parecia impossível, mas era minha única chance. Tinha uma irmã em Caruaru, minha cidade natal, que conhecia gente que poderia me ajudar. Tem um padre lá, Padre Antônio, que ajuda mulheres em situação como a sua. Ele vai te dar abrigo e te ajudar a encontrar sua família. Meu coração quase saiu pela boca quando ela mencionou minha família. Fazia quase 1 ano que eu não tinha notícias de casa. O plano era simples, mas perigoso. Na próxima vez que Josué viajasse para negócios, eu juntaria minhas poucas coisas e sairia com Dona Mercedes. Ela me levaria até a estação de trem mais próxima, me daria dinheiro para a passagem e eu voltaria para Caruaru sozinha. E se ele me encontrar? Eu perguntei, tremendo de medo. E se ele vier atrás de mim? Dona Mercedes segurou minhas mãos com firmeza. Menina, se você ficar aqui, você vai morrer aos pouquinhos.
Se você tentar fugir, pelo menos tem uma chance de viver. A escolha é sua. Aquela escolha me atormentou por dias. De um lado, o medo terrível de ser descoberta e punida de forma ainda pior. Do outro, a possibilidade de liberdade, de voltar para casa, de escapar daquele inferno. Mas havia também outra coisa me preocupando. E se minha família não me quisesse de volta? E se papai ficasse com raiva por eu ter desonrado a família? E se mamãe não acreditasse na minha história? Foi numa noite particularmente horrível, quando Josué chegou bêbado e me machucou mais do que o normal, que tomei a decisão. Não importava o que acontecesse lá fora, não poderia ser pior do que aquilo. Eu preferia morrer tentando fugir do que continuar morrendo devagar naquela prisão de paredes altas. Na manhã seguinte, quando ele saiu para trabalhar, fiz um sinal para Dona Mercedes pela janela. Ela entendeu na hora. E se essa história está tocando algo profundo dentro do seu coração, se você reconhece a dor de quem não tem escolha, clique em Valeu demais para apoiar esse canal. E se, através do seu carinho que conseguimos continuar trazendo à luz essas histórias que muitos querem esquecer, mas que precisam ser contadas para que outras crianças não passem pelo mesmo sofrimento. A fuga foi marcada para a quinta-feira seguinte, quando Josué viajaria para uma feira de gado que duraria 3 dias. Seria nossa única oportunidade, porque ele raramente se ausentava por tanto tempo. Passei aqueles dias em estado de pânico total, ora decidida a fugir, ora morrendo de medo das consequências. Sabia que se dessemos errado, se ele me pegasse tentando escapar, as coisas ficariam muito piores para mim. Na quarta-feira à noite, véspera da fuga, Josué me chamou para o quarto como sempre fazia, mas dessa vez eu me senti diferente. Pela primeira vez em meses, eu tinha esperança. Pela primeira vez, aquele não seria para sempre. Enquanto ele fazia o que queria comigo, eu rezava mentalmente. Amanhã eu vou embora. Amanhã eu vou ser livre. E foi pensando nisso que consegui suportar aquela que seria, se Deus quisesse, a última noite do meu martírio. O dia da fuga amanheceu cinzento e chuvoso, como se até o céu estivesse chorando pela minha situação. Josué saiu cedo, depois de me dar as instruções habituais sobre o que fazer na casa durante sua ausência. Beijou meu rosto de uma forma possessiva e nojenta e disse: "Quando eu voltar, vamos conversar sobre uma coisa importante. Acho que está na hora de fazer as coisas direito entre nós." Eu não entendi na hora, mas descobriria depois que ele estava planejando me levar para fazer um casamento de verdade no cartório, para me amarrar definitivamente a ele. Nada que te lembre desse inferno. Troquei de roupa com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar o vestido. Era a primeira vez em quase um ano que eu vestia uma roupa que não tinha sido escolhida por Josué. Juntei minhas poucas coisas numa trouxinha pequena, o terço de mamãe, o bilhetinho de Dona Mercedes, uma muda de roupa íntima que eu mesma tinha lavado, e mais nada. Não queria levar memória nenhuma daquele lugar maldito. Antes de sair, olhei uma última vez para o quartinho, onde tinha chorado tantas noites, para a cozinha onde tinha sido tocada pela primeira vez, para o quarto dele onde tinha perdido minha infância. Nunca mais, eu murmurei, nunca mais vou pisar nessa casa. A caminhada até a estação foi a mais longa da minha vida. Cada pessoa que passava na rua me parecia um espião de Josué. Cada barulho de carroça me fazia querer me esconder. Dona Mercedes segurava minha mão e não parava de repetir: "Coragem, menina. Daqui a pouco você tá livre." Mas eu não conseguia acreditar completamente. Depois de meses sendo prisioneira, a ideia de liberdade parecia coisa de sonho. Na estação, Dona Mercedes comprou minha passagem e me deu um dinheiro embrulhado num pano. "É pouco, mas dá para você se virar até encontrar sua gente", ela disse, me abraçando forte. "E lembra, se alguém perguntar alguma coisa no trem, você diz que é sobrinha da Dona Mercedes de Garanhuns e tá voltando para casa depois de uma temporada comigo. Entendeu?" Balancei a cabeça, ainda sem acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. Quando o trem apitou anunciando a partida, senti um misto de alívio e terror. Alívio porque estava escapando do inferno. Terror porque não sabia o que me esperava do outro lado da viagem. Dona Mercedes me beijou na testa como se eu fosse filha dela e disse: "Vai com Deus, Rosa."
E nunca se esqueça, você é mais forte do que imagina. Foram as últimas palavras que ouvi dela, mas carrego elas no coração até hoje. O trem para Caruaru estava lotado de gente que voltava da feira, cheirando a suor, poeira e esperança. Consegui um cantinho perto da janela e fiquei olhando a paisagem passar, ainda sem conseguir acreditar que estava livre. Cada quilômetro que se afastava de Garanhuns era um alívio, mas também um passo para o desconhecido. E se minha família não me quisesse mais? E se Josué descobrisse para onde eu tinha ido? E se o padre que Dona Mercedes tinha mencionado não pudesse me ajudar? A viagem durou o dia todo. Quando chegamos em Caruaru, o sol já estava se pondo e a estação estava quase vazia. Desci do trem com as pernas bambas e o coração na garganta. Não sabia direito onde ficava na igreja que Dona Mercedes tinha mencionado, mas uma senhora que vendia amendoim na estação me deu a direção. Igreja do Rosário, é logo ali, menina, mas a essa hora o padre já foi embora. Você tem onde dormir? Não tinha, mas menti e disse que sim. Caminhei pelas ruas da minha cidade natal, sentindo-me como uma estranha. 1 ano pode não parecer muito tempo, mas para uma menina que passou por tudo que eu passei, foi uma vida inteira. As casas pareciam menores, as pessoas pareciam diferentes, até o cheiro da cidade tinha mudado. Ou talvez quem tivesse mudado fosse eu. Encontrei a Igreja do Rosário quando já estava escurecendo. Era uma construção simples, com 2 torres pequenas e um adro de pedra, onde algumas crianças brincavam. Sentei nos degraus da entrada e esperei, sem saber bem o que fazer. Algumas pessoas passaram e me olharam com curiosidade, mas ninguém falou nada. Eu devia estar com uma cara terrível, suja de viagem, com olheiras fundas e o corpo magro demais. Foi quando apareceu um homem de batina, de uns 40 anos, cabelos grisalhos e um sorriso bondoso. Você deve ser a menina que Dona Mercedes mandou avisar, ele disse, se aproximando devagar para não me assustar. Sou o Padre Antônio. Ela me escreveu uma carta contando sua situação. Senti um alívio tão grande que quase desmaiei ali mesmo. Dona Mercedes tinha mesmo cumprido sua palavra. Padre Antônio me levou para uma casinha pequena nos fundos da igreja, onde morava uma senhora chamada Dona Firmina, que cuidava da limpeza e ajudava mulheres em dificuldade. Era uma mulher de uns 50 anos, baixinha e rechonchuda, com um jeito maternal que me fez chorar assim que ela me abraçou. Chegou em casa, minha filha, ela disse. Aqui você está segura. Naquela primeira noite, tomei um banho de verdade pela primeira vez em meses. Dona Firmina me deu um sabão cheiroso e uma toalha limpa, e eu fiquei debaixo da água fria tentando lavar não só a sujeira do corpo, mas também a sujeira da alma. Chorei debaixo do chuveiro. Chorei de alívio, de medo, de saudade, de raiva. Chorei por tudo que tinha perdido e por tudo que esperava ainda poder encontrar. Durante o jantar, Padre Antônio me fez perguntas com muito cuidado. Não queria me forçar a contar nada que eu não quisesse, mas precisava entender minha situação para poder me ajudar. Contei tudo, desde o dia que saí de casa com Josué até a fuga com Dona Mercedes. Ele ouvia em silêncio, às vezes balançando a cabeça com indignação, às vezes fazendo anotações num caderno pequeno. O que esse homem fez contigo é crime, ele disse quando terminei meu relato. E vamos fazer ele pagar por isso. Mas primeiro, vamos cuidar de você. Amanhã mesmo vamos mandar um recado para sua família avisando que você tá bem e tá aqui conosco. Meu coração disparou ao ouvir falar da minha família. Será que eles tinham sentido minha falta? Será que papai tinha se arrependido de me entregar para Josué? Será que mamãe ainda rezava por mim todas as noites? Dona Firmina me levou para um quartinho simples mas limpo, com uma cama de solteiro, um crucifixo na parede e uma janela que dava para o pátio da igreja. Dorme tranquila, minha filha, ela disse. Aqui ninguém vai te machucar. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só me chamar. Era a primeira vez em quase 1 ano que eu ia dormir sem medo, sem trancar a porta, sem ficar de ouvido atento para os passos de um homem perigoso. Mas mesmo assim, o sono demorou para vir. Fiquei olhando para o teto, ainda sem acreditar completamente que estava livre. De vez em quando, um barulho na rua me fazia pular, pensando que poderia ser Josué vindo me buscar. Mas aos poucos, o cansaço da viagem e o alívio da liberdade foram mais fortes que o medo.
Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem pesadelos, embalada pelo som dos sinos da igreja que tocavam de hora em hora. Quando acordei na manhã seguinte, o sol entrava pela janela e Dona Firmina já estava na cozinha preparando o café. O cheiro de pão fresco me fez lembrar da minha casa, da minha família, da vida simples mas digna que eu tinha antes de Josué aparecer. Levantei da cama sentindo-me diferente, como se tivesse renascido durante a noite. Ainda. Tinha muito medo do que viria pela frente, mas pela primeira vez em meses, também tinha esperança. O reencontro, se é que haveria algum. 2 dias depois, numa manhã de sol forte que rachava a terra seca, vi uma carroça se aproximando da igreja. Meu coração quase parou quando reconheci a figura curvada de mamãe, sentada ao lado de um homem que demorei alguns segundos para identificar. Era papai, mas parecia ter envelhecido 10 anos no período que estive fora. Os cabelos estavam completamente brancos, o rosto mais magro, os olhos fundos de quem passou noites sem dormir. Mamãe desceu da carroça antes mesmo dela parar completamente e correu na minha direção com os braços abertos. "Minha filha!" ela gritava. "Minha filha do coração!" Quando me abraçou, senti toda a saudade acumulada daqueles meses terríveis sair em forma de choro. Choramos juntas ali no meio do pátio, sem conseguir falar nada, só sentindo o calor uma da outra depois de tanto tempo separadas. Papai se aproximou mais devagar, com o chapéu de couro nas mãos e uma expressão que misturava alívio e culpa. Quando chegou perto de nós, tirou o chapéu e disse com a voz embargada: "Rosa, minha filha, me perdoa. Eu não sabia. Se eu soubesse o que aquele desgraçado ia fazer contigo..." Era a primeira vez que eu via papai chorar, e aquilo me partiu o coração de uma forma que nem o sofrimento nas mãos de Josué tinha conseguido fazer. Padre Antônio nos levou para dentro da igreja, onde poderíamos conversar com privacidade. Mamãe não conseguia parar de me tocar. Passava a mão no meu cabelo, segurava minhas mãos, como se precisasse ter certeza de que eu estava mesmo ali, de que não era só um sonho. "Menina, você tá tão magra", ela dizia. "Tão diferente. O que aquele homem fez contigo?" Foi difícil contar tudo para eles, mas eu precisava que entendessem por que tinha fugido, por que não podia mais ficar naquela casa. Falei devagar, escolhendo as palavras com cuidado, vendo o rosto de papai ficar cada vez mais vermelho de raiva e o de mamãe cada vez mais branco de horror. Quando terminei, o silêncio na igreja era tão pesado que dava para ouvir as batidas do nosso coração. Papai se levantou da cadeira onde estava sentado e começou a andar de um lado para o outro, com as mãos cerradas em punhos. "Vou matar esse desgraçado", ele murmurava. "Vou acabar com a raça dele. Como é que um homem faz uma coisa dessas com uma criança?" Padre Antônio tentou acalmá-lo, explicando que a justiça seria feita, mas da forma correta, através da lei, não da violência. Mamãe me puxou para perto dela e sussurrou no meu ouvido: "Minha filha, você não tem culpa de nada do que aconteceu. Nada, você tá ouvindo? Você é a vítima nessa história toda." Essas palavras foram como um bálsamo na minha alma ferida. Durante todos aqueles meses, uma parte de mim sempre achou que tinha alguma culpa, que tinha feito alguma coisa errada para provocar o comportamento de Josué. Padre Antônio explicou que já tinha entrado em contato com as autoridades de Garanhuns, que um delegado estava investigando o caso e que Josué seria preso assim que fosse localizado. "Mas, por enquanto", ele disse, "Rosa precisa ficar aqui conosco até resolvermos toda essa situação. Não é seguro ela voltar para casa ainda." Papai queria me levar de volta na mesma hora, mas entendeu que era melhor eu ficar protegida na igreja. Ficaram comigo 3 dias, os 3 dias mais felizes que tive em muito tempo. Mamãe cozinhava todas as minhas comidas preferidas, contava as novidades da família, falava dos vizinhos, das colheitas, de tudo que tinha acontecido enquanto eu estava fora. Papai ficava mais quieto, mas percebia que estava tentando se redimir da culpa de ter me entregado para Josué. Trouxe presentes simples: um pente novo, um sabonete cheiroso, uma fita para o cabelo. Nas noites, mamãe dormia comigo no quartinho da igreja, me fazendo carinho no cabelo até eu pegar no sono, como fazia quando eu era pequenininha. Era bom demais sentir aquele amor de mãe de novo, aquela proteção que eu pensei que tinha perdido para sempre. Ela me contou que tinham rezado por mim
todas as noites, que nunca perderam a esperança de me encontrar. Foi durante esses dias que soube de uma notícia que mudou tudo. Josué tinha voltado da viagem e descoberto minha fuga. Estava desesperado, procurando por mim em todas as cidades vizinhas, espalhando mentiras de que eu era sua esposa legítima e que tinha fugido com dinheiro dele. Tinha até oferecido recompensa para quem me trouxesse de volta. Esse homem é perigoso, disse Padre Antônio numa reunião que tivemos para decidir o que fazer. Ele não vai desistir fácil. Tem dinheiro, tem influência na região dele e agora também tem raiva. Precisamos ser muito cuidadosos. Foi decidido que eu ficaria escondida na igreja por mais algumas semanas, até a situação se acalmar ou até Josué ser preso. Quando meus pais tiveram que voltar para casa, foi outro momento de despedida doloroso. Mas, dessa vez era diferente. Dessa vez, eu sabia que eles me amavam, que me queriam de volta, que estavam lutando por mim. Mamãe me abraçou forte e disse: "Fique tranquila, minha filha. Logo, logo você volta para casa, para ficar com a gente para sempre." Papai me beijou na testa e sussurrou: "Me perdoa por ter sido tão bobo. Prometo que nunca mais vou deixar ninguém te machucar." E se você tem acompanhado essa história até aqui, se sente que essas palavras tocaram alguma ferida antiga dentro de você, clique em "Valeu demais" para apoiar esse canal. É através do seu carinho que conseguimos continuar trazendo essas histórias de dor e superação, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas em seus sofrimentos. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Alguns dias eu me sentia forte, confiante de que tudo ia dar certo. Outros dias, o medo voltava com força total, principalmente quando chegavam notícias de que Josué ainda estava me procurando. Dona Firmina virou minha mãe substituta, me ensinando a costurar, a bordar, a cozinhar pratos diferentes. Padre Antônio me dava aulas de leitura e escrita, dizendo que educação era a melhor arma contra a ignorância e a maldade. Foi numa tarde de quinta-feira que recebemos a notícia que estávamos esperando. Um homem chegou na igreja trazendo um telegrama. Josué tinha sido preso em flagrante, tentando seduzir outra menina, filha de um fazendeiro importante da região. Dessa vez, ele tinha escolhido a vítima errada, uma família com dinheiro e influência para fazer a justiça funcionar. Quando o Padre Antônio me deu a notícia, senti como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez desde que fugi, pude respirar tranquila, sabendo que aquele monstro não podia mais me alcançar. Chorei de alívio, de felicidade, de gratidão. A justiça tinha tardado, mas não tinha falhado. 2 semanas depois, estava de volta para casa, para o abraço da minha família, para a vida simples mas honesta da roça. Tinha perdido minha inocência, tinha cicatrizes na alma que nunca saíram completamente, mas tinha ganhado algo também. A certeza de que era mais forte do que imaginava, de que podia sobreviver ao pior e ainda assim encontrar motivos para sorrir. Sozinha, nem por 1 minuto nos primeiros dias, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer de novo. Papai andava pela casa como um fantasma culpado, tentando encontrar jeitos de me pedir perdão sem precisar falar as palavras. Meus irmãos não sabiam direito o que tinha acontecido comigo. Papai e mamãe tinham contado apenas que eu tinha passado por dificuldades na casa de Josué, mas pouparam eles dos detalhes mais pesados. Mesmo assim, eles percebiam que eu tinha mudado. A menina, brincalhona que tinha saído de casa 1 ano antes, não existia mais. No lugar dela tinha uma jovem de 15 anos com olhos velhos demais para a maidade. As noites eram as piores. Por mais que me sentisse segura na minha cama de sempre, no quarto que dividia com mamãe, o sono demorava para vir. Qualquer barulho me fazia despertar sobressaltada. Às vezes acordava gritando, revivendo os pesadelos daqueles meses terríveis. Mamãe me acalmava com palavras doces e chás de erva cidreira, mas sabia que algumas feridas precisariam de muito tempo para cicatrizar. Pouco a pouco, fui me readaptando à vida na roça. Voltei a ajudar mamãe na cozinha, a cuidar da horta, a alimentar as galinhas no quintal. O trabalho simples e honesto era como um remédio para minha alma machucada. Cada tarefa cumprida era uma prova de que eu ainda podia ser útil, de que ainda tinha valor além do que aquele homem terrível tinha tentado reduzir-me.
A comunidade local reagiu de forma mista à minha volta. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com curiosidade mórbida, querendo saber detalhes do que tinha acontecido. Havia também aquelas que sussurravam pelas costas, especulando se eu não tinha gostado da vida fácil na cidade e se não tinha voltado porque estava esperando o filho. Esses comentários me machucavam profundamente, mas mamãe sempre me lembrava: quem fala mal dos outros por trás é porque não tem coragem de olhar a própria sujeira. Foi nessa época que Padre Antônio começou a me escrever cartas. Chegavam uma vez por mês, trazidas pelo mesmo homem que levava e trazia correspondências entre as cidades. Nessas cartas, ele me contava como estava a situação de Josué na prisão, me dava notícias de Dona Mercedes e Dona Firmina, e principalmente me encorajava a não desistir da vida, a não deixar que aquela experiência terrível definisse quem eu era. Uma das cartas trazia uma notícia que mudaria minha perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Padre Antônio escrevia que 2 outras meninas tinham procurado a igreja contando histórias parecidas com a minha. Josué tinha um histórico de atrair meninas jovens e pobres com promessas de vida melhor, para depois abusar delas. Eu não tinha sido a primeira, nem seria a última se ele não tivesse sido preso. Essa descoberta foi como um soco no estômago e um alívio ao mesmo tempo. Por um lado, me doía saber que outras crianças tinham passado pelo mesmo inferno que eu. Por outro, me tranquilizava entender que nada do que tinha acontecido comigo foi culpa minha. Eu era apenas uma vítima num padrão de comportamento doentio que ele repetia há anos. Resolvi fazer alguma coisa para ajudar essas outras meninas. Mesmo sendo jovem e sem estudos formais, comecei a escrever cartas para elas através de Padre Antônio. Contava minha história, dizia como tinha conseguido escapar, oferecia palavras de encorajamento. Era pouco, mas era o que eu podia fazer. E descobri que ajudar outras pessoas a lidar com traumas parecidos com o meu também me ajudava a lidar com os meus próprios demônios. Aos 16 anos, tomei uma decisão que surpreendeu toda a família. Queria aprender a ler e escrever direito. Não queria ser apenas mais uma mulher analfabeta do interior, dependente dos outros para tudo. Queria ter minha própria voz. Queria poder escrever minhas próprias cartas. Queria entender as leis que podiam proteger outras meninas como eu. Papai ficou resistente no início. Para que uma mulher precisa saber ler? Ele dizia. Você já sabe o que precisa para ser dona de casa. Mas mamãe me apoiou, e aos poucos papai foi cedendo. Talvez a culpa que ele carregava por ter me entregado para Josué o fizesse querer me compensar de alguma forma. A professora da escolinha da cidade era uma moça jovem chamada Isaura, que tinha vindo da capital para ensinar as crianças da região. Quando contei minha história para ela, Xi me abraçou e disse: Rosa, você vai ser minha aluna mais especial. Vamos fazer de você uma mulher que ninguém nunca mais vai conseguir enganar. E foi assim que, aos 16 anos, me sentei no meio das crianças de 7 e 8 anos para aprender o alfabeto. Foi difícil no começo. As outras crianças riam da moça grande no meio delas. Alguns pais reclamavam que eu estava atrapalhando o aprendizado dos filhos. Mas professora Isaura não deixou ninguém me desanimar. Rosa tem mais motivo para estar aqui do que qualquer um de vocês, ela dizia. Ela sabe o valor do conhecimento porque já viveu na ignorância. Aprendi a ler com uma velocidade que surpreendeu até a professora. Era como se cada palavra nova fosse uma chave que abria portas que eu nem sabia que existiam. Li primeiro a Bíblia, depois alguns livros que professora Isaura me emprestava, depois comecei a devorar qualquer papel escrito que chegava em casa. Jornais velhos, rótulos de remédio, cartas de parentes distantes. Com 17 anos, já lia e escrevia melhor que muita gente adulta da região. Foi quando o professor Isaura me fez uma proposta que mudaria minha vida novamente. Rosa, você tem potencial para ser professora também. Que tal ir para a capital estudar no seminário feminino? Lá você pode se formar e depois voltar para ensinar outras meninas como você. A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Sair de casa de novo, ir para um lugar desconhecido, me expor ao mundo lá fora. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez eu estaria indo por vontade própria, para buscar conhecimento, para me tornar alguém que pudesse fazer a diferença na vida de outras pessoas. Levei meses para tomar a decisão.
Conversava todas as noites com mamãe, que me apoiava, mas também tinha medo de me ver partir outra vez. Minha filha, ela dizia, se é isso que vai te fazer feliz, vá com a bênção de Deus. Mas se um dia você cansar dessa vida de estudos, lembra que aqui sempre vai ser sua casa. Foi numa manhã de março que parti para a capital, dessa vez numa carroça emprestada por um vizinho solidário, levando uma mala pequena, com minhas poucas roupas e muita determinação no coração. Aos 18 anos, ia tentar uma nova vida, construída não sobre as ruínas do que tinha perdido, mas sobre a força do que tinha conseguido preservar em mim. Que minha história não era motivo de vergonha, mas sim uma fonte de força que eu podia usar para ajudar outras mulheres. As freiras que dirigiam o seminário eram mulheres sábias que me ensinaram que sobreviver não é suficiente. É preciso viver com propósito. Durante os estudos, escrevi longos relatos sobre tudo o que tinha vivido com Josué, não para me torturar, mas para documentar cada detalhe que pudesse servir de alerta ou ajuda para outras meninas. Esses escritos se tornaram a base do trabalho que faria pelo resto da vida. Defender crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando voltei para Caruaru, formada professora aos 21 anos, não voltei sozinha. Trouxe comigo uma missão clara: criar uma escola que fosse mais que um lugar de ensino, mas um refúgio onde meninas pobres pudessem aprender não só as letras, mas também seus direitos, sua dignidade, seu valor como seres humanos. Queria que nenhuma criança crescesse na ignorância que quase me destruiu. A escola começou pequena, numa sala emprestada nos fundos da igreja do Padre Antônio, que nunca me esqueceu e sempre me apoiou. Comecei com 12 alunas, meninas entre 8 e 15 anos, que os pais tinham resistência em mandar estudar. Tive que convencer cada família de que educação para a mulher não era luxo nem perda de tempo, mas necessidade básica numa sociedade que mudava. Nos primeiros anos, enfrentei muita resistência. Homens da cidade diziam que eu estava botando ideias na cabeça das meninas, que estava ensinando coisas que elas não precisavam saber. Algumas mães tinham medo de que suas filhas ficassem sabidas demais e não conseguissem maridos. Mas eu persistia, porque sabia que cada menina que aprendia a ler era uma menina que teria mais chances de escapar de destinos como o meu. Foi numa dessas primeiras turmas que conheci Marina, uma menina de 13 anos, que chegou na escola com os mesmos olhos assustados que eu devia ter tido na idade dela. Os pais queriam tirá-la dos estudos para casar com um viúvo de 40 anos que tinha oferecido um bom dote. Quando ela me contou isso, meu sangue ferveu. Vi a minha própria história se repetindo na dela. Conversei com os pais de Marina, contei minha experiência, mostrei documentos sobre os direitos das crianças que tinha aprendido na capital. Foi uma batalha difícil, mas consegui convencê-los a deixar a menina continuar estudando até completar 18 anos. Hoje Marina é professora também e tem sua própria escola numa cidade vizinha. Foi minha primeira grande vitória contra o destino cruel que tentam impor às meninas pobres. Aos 25 anos, me casei com Joaquim, um homem bom e paciente que conheci através do Padre Antônio. Era viúvo, tinha 2 filhos pequenos de seu primeiro casamento e me aceitou com toda a minha história e bagagem. Nunca tentou me diminuir ou me fazer esquecer meu passado. Pelo contrário, me incentivava no trabalho com as meninas. Dizia que era orgulhoso de ter uma esposa que fazia a diferença no mundo. Tivemos 3 filhos juntos, 2 meninas e um menino. Criei todos eles sabendo exatamente o que era amor de pai e mãe de verdade. Proteção que não sufoca, cuidado que não prende. Minhas filhas cresceram sabendo que podiam ser qualquer coisa que quisessem. E meu filho aprendeu desde cedo que mulher não é propriedade de homem nenhum. A escola foi crescendo aos poucos. Depois de 15 anos funcionando, já tínhamos 3 salas, 5 professoras, formadas por mim, e mais de 100 alunas. Criamos também um programa para ensinar as mães das alunas a ler, porque descobri que mulher alfabetizada cria filhos mais conscientes. Foi um trabalho de formiguinha, mas que mudou a cara da nossa comunidade. Quando soube da morte de Josué na prisão aos 55 anos, não senti nem alívio, nem tristeza. Senti apenas um vazio, como se fechasse um capítulo muito antigo de um livro que já tinha lido inteiro.
Ele tinha morrido de doença, sozinho, esquecido pelo mundo. Eu estava viva, rodeada de pessoas que me amavam, fazendo diferença na vida de centenas de meninas. A justiça divina tinha um timing perfeito. Hoje, aos 92 anos, já aposentada há muito tempo, sento na varanda da minha casa e vejo o resultado de uma vida dedicada a transformar dor em propósito. A escola que comecei ainda funciona, dirigida por antigas alunas. Centenas de mulheres da região sabem ler e escrever por causa do trabalho que começamos. Dezenas de casamentos infantis foram impedidos porque as famílias aprenderam que educação vale mais que dote. Minha neta caçula, Clarice, tem 16 anos e quer estudar medicina na capital. Quando vejo ela falando dos sonhos dela, com os olhos brilhando de esperança, penso na menina de 13 anos que fui um dia, sendo entregue a um homem terrível sem poder dizer não. A diferença entre nós duas é a educação, a consciência dos direitos, o apoio da família que entende que mulher não nasceu para sofrer em silêncio. Se você me acompanhou até aqui nessa jornada longa e dolorosa, quero te dizer uma coisa importante. Não importa quantos anos você tem, não importa por quanto sofrimento passou, nunca é tarde para recomeçar. Eu podia ter me deixado quebrar pelo que Josué fez comigo. Podia ter desistido de sonhar, de estudar, de construir uma família. Mas escolhi transformar cada cicatriz numa lição, cada lágrima numa semente de mudança. A você que talvez esteja passando por algo parecido com o que vivi ou que conhece alguém nessa situação, deixa eu te dizer, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não aceite que digam que você tem culpa do que fizeram com você. Não deixe ninguém te convencer de que seu sofrimento é normal ou merecido. Procure pessoas em quem pode confiar, instituições que existem para proteger, autoridades que podem fazer a lei funcionar e, principalmente, nunca pare de sonhar com uma vida melhor. Eu sonhei em sair daquela casa de horror. Consegui. Sonhei em reencontrar minha família. Consegui. Sonhei em aprender a ler. Consegui. Sonhei em ser professora. Consegui. Sonhei em ajudar outras meninas. Consegui. Cada sonho que virou realidade me deu força para sonhar o próximo. Agradecida de coração por você ter me ouvido até o final dessa história que carrego há tantos anos. Se ela te tocou de alguma forma, se inscreveu no canal e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir que é possível sobreviver ao pior e ainda assim construir uma vida bonita. Deixa também seu comentário contando sua própria história, porque às vezes dividir a dor é o primeiro passo para diminuir ela. E lembra, toda vez que você quebra o silêncio sobre qualquer tipo de violência, toda vez que você apoia uma mulher ou criança em dificuldade, toda vez que você educa alguém sobre direitos e dignidade, você está plantando uma semente de mudança que pode salvar uma vida. Pode ser até a sua própria vida. Que Deus abençoe cada um de vocês que me deram ouvidos para essa história velha, mas sempre atual, e que nunca mais nenhuma criança no mundo tenha que passar pelo que eu passei. Essa é minha oração de todas as noites, e vai ser até o dia que Nosso Senhor me chamar para casa. Muito obrigada de coração por me permitirem dividir com vocês essa jornada de dor e superação. Fiquem todos com Deus.